Gravação. Tem dias que o computador ele dá uma estranhada, parece. Não está funcionando muito bem, não. Agora está gravando. Então, pessoal, boa noite. Estamos aqui na nossa terceira aula do curso de Introdução à Permacultura do Projeto Semear. Então, ô Nilo, por favor, vou pedir só para deixar o microfone fechado quando não for falar. Isso, boa. Aí a qualquer momento fica à vontade para abrir para fazer comentários, tá? Só para a gente conseguir gravar legal também. Então, para quem está aqui, sejam bem-vindos. Para quem vai ver depois essa aula, espero que gostem também. Esse é o nosso terceiro encontro, né, nesse curso que tem como tema principalmente o planejamento ou design em permacultura. Então, nos últimos 2 encontros, a gente entendeu um pouquinho o que é permacultura, né? Quais são suas bases, o que é aquilo que a fundamenta, como a ecologia, a ética e o método de design. Lembrando que a grande ideia por trás de permacultura é fazer o planejamento, a criação e a manutenção de comunidades humanas sustentáveis. É para isso que a gente está aqui e é principalmente sobre isso que a permacultura fala. Nesse curso especificamente, apesar de a gente ter visto um pouquinho sobre ecologia e um pouquinho sobre ética, a gente preferiu fazer o recorte de se trabalhar no método de design, né? Então, na aula passada, a gente viu alguns desses passos, alguns desses elementos que compõem o design ou planejamento em permacultura, que foram a leitura da paisagem, a setorização e o planejamento por zonas. Na aula de hoje, o nosso principal foco de análise é a chamada análise de elementos e outras questões que são derivadas desse passo do design em permacultura. Eu acho que vocês vão gostar bastante, porque esse passo, apesar de ele ser bastante simples, fácil de entender, ele abre um leque de possibilidades que muitas vezes a gente não percebe, tá bom? Só lembrando também, apesar de essa ter sido uma semana bastante atribulada, como eu vi nas falas de vocês, né? E espero que vocês fiquem bem logo e consigam fazer esse exercício com bastante calma. A ideia era a gente continuar o trabalho que a gente iniciou lá no primeiro encontro. No primeiro encontro, eu pedi para vocês reconhecerem a área, traçar um mapa, entender um pouco mais como que é a paisagem, né? Como que e começar a pensar naquele sonho, seja num local real ou seja numa propriedade imaginada, né? Vocês me enviaram seus primeiros estudos, mostraram como que é a área de vocês, e eu pedi na aula anterior, na segunda aula, que vocês fizessem as atualizações necessárias depois da nossa aula, inserissem também informações sobre os setores, fizessem um primeiro esboço sobre zonas e começar a pensar nas conexões entre os elementos, que é o nosso principal tema da aula de hoje. Tudo bem? Como o método de design ele é composto por uma série de passos, eu trouxe aqui no comecinho, antes da gente entrar na análise de elementos propriamente dita, uma pequena revisão só para a gente não se perder, tá bom? Qualquer momento que vocês quiserem, por favor, façam perguntas, tirem dúvidas, indiquem exemplos também do que vocês vivenciaram. O primeiro passo de qualquer bom projeto de design em permacultura, né? Depois que a gente já decidiu o que a gente quer fazer, quais os objetivos que a gente tem para uma determinada área, é a leitura da paisagem. Esse primeiro passo, na verdade, nada mais é do que uma observação atenta e livre de julgamentos da nossa área. Então, se for possível fazer essa observação sobre diversos aspectos por pelo menos um ano, isso vale também bastante para a setorização, entender o histórico de uso e ocupação dessa área, a gente também conseguir elencar possibilidades e desafios, e reforço isso a toda vez que a gente vai falar de permacultura, que o diálogo, a conversa, a troca de informação entre pessoas
é fundamental para a gente conseguir fazer um bom planejamento. Essa leitura da paisagem a gente pode representar na forma de um mapa, de um corte, de vários desenhos esquemáticos para a gente trazer aquele retrato da área antes da gente começar a pensar nas intervenções. Depois disso, a gente falou um pouco sobre a setorização. A setorização, ela lida com as energias que vão além do nosso controle, mas que vão influenciar no nosso sistema. Então, no design em permacultura, a gente vai olhar principalmente para a água, para o sol, para os ventos, para o fogo, para a energia, para a poluição, para os sons. Então, pensar em como essas energias vão chegar e vão sair do nosso local. Então, a gente conversou um pouco disso na aula passada, sobre como buscar essas informações e como colocar isso também no nosso desenho. Lembrando que a cada uma dessas novas análises, a cada um desses novos passos, a gente pode ir criando novas camadas no nosso desenho, no nosso design em permacultura. Então, se você faz isso no papel, pode-se trabalhar com camadas de papel vegetal, por exemplo, pode fazer mapas separados. Se você gosta de trabalhar no computador, pode usar softwares que trabalham com camadas para você inserir e retirar essas camadas e facilitar a sua visualização. Muito bom. E a gente falou um pouquinho também sobre o planejamento por zonas, que vai trazer para a gente uma análise energética também do nosso terreno, da nossa propriedade, do nosso território, mas aí não das energias que fogem do nosso controle, mas sim das energias que a gente consegue controlar, tentando planejar o nosso local de uma forma que seja energeticamente eficiente, pensando, olha só, qual a quantidade ou a frequência de visitas que eu preciso fazer a um determinado elemento, a um determinado animal, a uma determinada planta, a uma determinada estrutura, ou também qual é a necessidade que esses elementos precisam que a gente os visite. A gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje na análise de elementos, né? Vendo isso com mais calma, mas isso está bastante presente no planejamento por zonas. Então, a gente viu que na permacultura, por convenção, a gente trabalha da zona 0 até a zona 5, sendo que a zona 0 geralmente é a casa ou o local de abrigo, e é ali onde estão concentradas as maiores energias, onde a gente passa a maior parte do tempo, a maior parte das nossas ações. E ao longo do aumento das zonas, a gente tem um uso de energia cada vez menor, chegando até a zona 5, que geralmente vai representar uma zona de reserva, uma zona de observação, uma área para a gente aprender com a natureza. Perfeito? Então, foi isso que a gente viu nessas nossas próximas aulas, nessas nossas aulas anteriores, perdão. E agora a gente vai focar no item da nossa terceira aula, que é a análise de elementos. Na análise de elementos, pessoal, a gente vai começar a olhar com bastante carinho para cada um dos animais, das plantas ou das estruturas que a gente tem ou pretende ter no nosso sistema, no nosso espaço. Vocês lembram que a gente começou lá do mais amplo, né? A gente começou da paisagem, de observar padrões, de ver comportamento de clima, energias e tudo mais. Agora a gente vai focar o olhar em cada um desses elementos. E como exemplo, a gente vai usar a belíssima galinha, que aparece bastante em manuais de permacultura como um bom exemplo para uma boa análise de elementos. Mas esse processo pode ser feito com qualquer animal, com qualquer planta, com qualquer estrutura, com qualquer item que esteja presente no nosso espaço. Beleza? Para uma boa análise de elementos em permacultura, a gente vai trabalhar com 3 ou 4 questões que vão nos ajudar a compreender como esse elemento é. O primeiro deles são as características intrínsecas de um determinado elemento. Ou, se a gente fosse converter isso numa pergunta,
é a gente se perguntar como que é esse elemento. Que características que definem que esse elemento que a gente está vendo aqui na tela é uma galinha e não uma bananeira, por exemplo? Ou que características que definem que isso é um lago e não uma casa? E assim sucessivamente. Além das características intrínsecas, na análise de elementos em permacultura, a gente vai trabalhar também com as necessidades de um elemento. E isso vai ter um papel essencial no nosso planejamento, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas é pensar, para cada elemento, quais são suas necessidades, ou perguntando o que esse elemento precisa. Se é um elemento vivo, o que esse elemento precisa para viver bem, né? Lembrando que dos princípios éticos da permacultura é o cuidado com a terra, né? O cuidado com todos os outros seres também. Então, o que esse elemento tem de necessidades para viver bem? E, por fim, a gente vai se perguntar também quais são os possíveis produtos e funções que esse elemento pode trazer para o nosso sistema. Dependendo do manual em permacultura que vocês utilizarem, esses dois itens são apresentados de forma separada ou juntos. Aqui eu coloquei juntos, porque vocês vão ver que eles até são muito parecidos, né? Então, é para a gente se perguntar o que esse elemento produz, não numa ótica utilitarista de que ele tem que servir alguma coisa, né? Mas é uma análise do que ele pode produzir e que beneficie o sistema, e também como esse elemento pode contribuir. Então, quais funções que ele pode desempenhar naturalmente que a gente pode aproveitar de uma forma benéfica, tanto para esse elemento quanto para o sistema como um todo. Então, antes de eu passar aqui e mostrar a minha análise, eu queria perguntar para vocês. Vocês poderiam me ajudar nessa análise de elementos da galinha? Então, que características que vocês usariam para descrever uma galinha? Se eu fosse explicar para alguém, olha, isso aqui, com essas características aqui, quando você fala, eu sei que isso é uma galinha. Tem pena. Tem pena. Tem pata. Certo. Tem bico. Ótimo. Tem duas patas. Muito bom. O que mais? Pode falar, Nila. Pode falar, Eric. É que às vezes mistura com os produtos, né? Isso, às vezes mistura. Bota ovo, mas bota ovo agora que eu vi produtos. Ela é um animal que bota ovo, né? Quando gera descendência, ela bota ovos, é uma característica. Depois, isso pode ser também um produto. Mas é uma característica de aves, né? Galinha é uma ave, a gente pode também falar que é uma característica. Ela cisca, tem crista. Perfeito, ela tem crista. O ciscar também é produto, né? Pode ser uma função, né? É uma característica intrínseca dessa ave ter esse comportamento, mas que no fim também pode se tornar uma função. Perfeito. Muito bom. As galinhas despertador. Também. Como função, né? Como função, ótimo. Ela também, ela tem diferentes raças, né? A gente, dependendo da raça de galinha, ela vai ter uma característica específica. Enfim, ela tem tamanhos, tem um comportamento, tem uma fisiologia. O que vocês estavam descrevendo para mim era bastante da anatomia, da fisiologia, da biologia da galinha. Então, a gente pode aqui ir falando dela e deixando mais claro que isso é uma galinha e não um outro elemento. Então, isso vai servir para qualquer um dos elementos que a gente for elencar no nosso sistema. Para a cisterna, para o forninho de pizza, para a espiral de ervas, para a horta. Então, o que define esse elemento, tal como eu estou pensando nele, né? Muito bom. Um exemplo de comportamento, professor. Comportamento? A galinha é uma ave que tem comportamento de viver em grupo, por exemplo, não é uma ave solitária,
né? Então, isso é uma coisa que é importante considerar, uma característica desse animal, né? Então, o outro comportamento que vocês falaram é o de ciscar. Então, você sabe que ela tem essa característica, né? Que ela vai buscar o alimento ali no solo e por isso ela faz esse movimento. Então, nesse sentido, Nilo, que a gente pode ir pensando em comportamento, tá bom? Isso é bastante comum, né? A gente falar quando está trabalhando com características que a gente pode saber o básico de um elemento, mas a gente pode ir pesquisando e aumentando cada vez mais. Quanto mais a gente saber, quanto mais a gente souber das características de um determinado elemento, melhor é para a gente conseguir lidar com ela, com ele, com ela, e utilizar de forma benéfica na nossa propriedade, né? No nosso terreno ou no território que a gente está. Perfeito? Então, quanto mais a gente buscar informação, melhor vai ficar a análise das características de um determinado elemento. Agora eu passo a pergunta para vocês, quais são as necessidades desse elemento, exemplo que a gente está usando, que é a galinha. O que uma galinha precisa para viver bem? Água, comida. Água, comida. Espaço. Perfeito. O espaço se desdobra, né? O espaço desdobra. Espaço para ciscar, espaço para dormir, espaço para... Isso, a gente pode falar... Dentro do espaço, daí entra, enfim, ambiente, sensações, convivência, a própria sociedade, enfim. Perfeito. Vocês percebem que as necessidades, né, no caso desse elemento galinha, vão estar bastante relacionadas às características intrínsecas, né? Então, se a gente sabe como esse elemento é, a gente vai buscar atender essas necessidades da forma mais completa possível. Então, coloquei aqui alguns exemplos que vocês já mencionaram, né? Então, água, alimento, abrigo, bem-estar, ela precisa de terra para poder ciscar, ela é uma ave que tem um comportamento de grupo, então ela precisa de companhia, precisa de espaço, e assim a gente vai, né? Se eu escolher uma raça de galinha, eu posso buscar necessidades que uma raça tem, a outra não tem, e assim a gente vai deixando cada vez mais completo a nossa análise de elementos. Perfeito? Isso aqui vai ser bastante importante daqui a pouquinho, as necessidades. Guardem esse item, porque ele é essencial para o sistema funcionar bem na permacultura. Por fim, vocês já falaram alguns aqui dos produtos e funções, já falaram dos ovos, né, que a gente, enquanto humano, vê como um produto, mas pode, né, é uma característica intrínseca da galinha botar o ovo, mas a gente vê como produto também, né? Função de ciscar, ela tem essa característica, mas o ciscar pode ser visto como uma função para a gente no sistema também, né? Tanto para controle da grama, de braquiária, controle de insetos, de escorpiões, tudo mais. Que outros produtos ou funções a gente pode esperar de uma galinha? Nilo falou despertador antes também, né, Nilo? Adubo. Adubo, perfeito. Então, eu estava lendo esses dias sobre composteiras e a galinha ela faz um trabalho muito importante ali na compostagem, né? Tanto no papel de tipo, remover larvas que ficam por cima, enfim, ovinhos de mosca e tal, quanto por adubar ainda mais, né? Enfim, com as fezes Isso. dela, mas isso na função da agricultura familiar. Porque daí, se for para o campo da agroindústria, ela já tem 1 milhão de funções, né? Comer, servir, enfim, ser assada, ser frita, Isso. ensopada. Vai depender O muito ciscar aí, Pode falar. o ciscar aí você pode desdobrar em um monte de itens, né? Como você falou, os peçonhentos, mas tem a questão de revolver, né? De Exato. comer os vários predadores também que tem. Então, o ciscar aí é uma infinidade de funções aí que contribuem. Perfeito, exatamente. Então é esse caminho. A gente vai pensando. Então, com esterco, pode fornecer ovos, pode fornecer penas em algumas situações, carnes, dependendo
da sua alimentação, ovos pintinhos que podem continuar, ela produz metano também, que pode ser aproveitado no biodigestor, ela é uma ótima companhia, né? Uma função que a gente tem. Acho que o mic está aberto de novo, Nilo. Ela pode servir de alarme, controle de animais peçonhentos, melhoria da qualidade de solo, limpeza da área. Então, ela pode desempenhar várias funções e vários produtos. E eu acho legal uma coisa que o Eric falou, que a gente está trabalhando com permacultura, né? Então, vocês se lembram que sempre, quando a gente está desenhando um sistema, a gente está baseado numa ética, né? Numa ética de cuidado com a terra, de cuidado com as pessoas e de partilha justa. Então, não me parece fazer muito sentido, né, uma lógica de uma agroindústria que não considera essas questões éticas, né, como tendo relação com a permacultura, né? Então, porque você deixa de ver a galinha, por exemplo, numa granja, como um ser integral, né? Como um ser que tem características, que tem necessidades, que pode auxiliar no sistema com produtos e funções. A única lógica, né, desse tipo de produção é ver esse animal como um produto, né, Eric? Então, são modelos bastante diferentes mesmo de você se relacionar a uma outra forma de viver e conviver nesse planeta. Então, sempre... por isso que eu fiquei confuso na hora de responder, assim, porque eu pensei, pô, as galinhas aqui de casa ou as galinhas da JBS, sabe? Sim, claro, mas é exatamente esse pensamento. Por isso que o David Holmgren, outros autores também da permacultura falam que antes de qualquer coisa, se trabalhar com permacultura, seguir esses princípios é uma decisão política também, porque é uma forma de se estar no mundo, né? Então, isso é super importante considerar, porque não é a mesma coisa. Então, isso é muito importante ficar claro, né? A relação que, por exemplo, você falou da agricultura familiar, que uma família tem com a galinha, é bem diferente de uma granja gigantesca, né? Inclusive, até quando o pessoal come a galinha caipira, é uma outra relação, né? Se carrega um sentimento, muitas vezes, de tristeza, ou às vezes prefere não comer, né? Então, são relações diferentes mesmo, quando a gente vai trabalhar com base de permacultura. Então, a gente usa, né, a palavra produtos para falar do que ela pode produzir, mas é sempre bom lembrar que não nessa lógica utilitarista. A questão é que, em determinados contextos, ela vai contribuir de uma forma, em outros contextos, de outra forma. Perfeito? Vi que Nilo mudou de ambiente aqui, mas tá tudo certo aí, Nilo. Mas esse pensamento é essencial, Eric. Então, sempre tem que se colocar essas questões antes da gente partir para um bom design. Muito bom, pessoal. Eu gosto de trazer a galinha, porque ela deixa bem claro, né, esses elementos. Tem alguns que se tornam um pouquinho mais complicado de fazer, mas é possível a gente fazer para todo tipo de elemento que a gente for colocar no nosso sistema. E eu queria mostrar para vocês, já como exemplo, né, de como se parece num trabalho de design em vários formatos, essas análises de elementos feitas num dos cursos de permacultura que a gente deu. Então, vocês veem essa tabela, o pessoal aqui preferiu organizar por tabela, mas vocês veem cada elemento colocado, garagem, berçário, ofurô, uma mini cisterna, casa, e assim vai, elencados. Aqui nessa tabela do lado também, ó, os elementos colocados. E daí uma grande descrição das características intrínsecas, das necessidades e também dos produtos e das funções. Então, eu vou mostrar no fim da nossa aula um outro material mais completo também, né? Num outro formato, mas é bem simples de fazer, ó, com papel, caneta e tempo. Sentar e começar a pensar nas características, necessidades, produtos e funções de cada elemento. Quanto mais detalhado for, melhor é para o seu design. Tudo bem? Vou passar aqui, porque a ideia é a gente fazer essa análise de elementos. Então, a gente vai ter uma lista, né, de características, produtos, funções e necessidades.
Só que aí a permacultura vai trazer algo a mais. Essa análise, ela não para por aí. Eu tenho a compreensão, mas aí eu vou me guiar por alguns princípios quando a gente for dispor esses elementos no nosso território. O primeiro princípio, para que a gente tenha um bom design, lembre-se que o design em permacultura, ele vai buscar sustentabilidade, resiliência, que esse sistema se autorregule cada vez mais. Então, para que isso funcione bem, é um princípio do design em permacultura que cada elemento exerça mais de uma função no sistema. Como assim? Vou voltar lá na nossa galinha. A galinha, ela tem essa série de produtos e funções que ela pode contribuir com a gente. Então, eu preciso pensar em desenhar um sistema que permita a ela desempenhar pelo menos 2 dessas funções. Isso vai ser muito importante, porque algum outro elemento vai aproveitar esses produtos e essas funções que a galinha desempenha. Então, princípio básico número 1, que cada elemento deve exercer mais de uma função no sistema. Então, se na área que vocês pensaram tem um elemento que serve só para uma coisa, a gente vai precisar imaginar um cenário que ele tenha mais de uma função. E o segundo princípio básico relacionado à análise de elementos é que toda função essencial do nosso sistema deve ser exercida por mais de um elemento. O que isso quer dizer? Vou voltar na galinha de novo. A galinha, ela tem uma série de necessidades, certo? Água, por exemplo, é uma necessidade essencial para a galinha viver bem. Essa necessidade da galinha, ela tem que ser atendida por pelo menos 2 outros elementos. Ou seja, eu não posso ter uma única fonte de água para atender essa necessidade dela. Por quê? Se eu tenho alguma falha, algum colapso, algum problema nesse elemento que providencia água para a galinha e interrompa o fornecimento de água, ela não vai ter essa necessidade atendida. Então eu preciso de uma outra fonte que garanta essa necessidade essencial para ela. E assim para todas as funções que a gente tem na nossa casa, na nossa área, no nosso sítio. Veja bem, por exemplo, né, a gente também tem a necessidade de alimento. Se minha única fonte de alimentação é de um mercado, e eu tenho algum problema, não consigo mais ter renda, ou então esse mercado colapsa e está fechado, eu não posso ir devido a uma pandemia, essa função, essa necessidade que eu tenho, ela deixa de ser atendida instantaneamente. Então, se eu tenho uma horta também associada, ou se eu participo de um CSA, ou se eu participo de um grupo de um consumo, eu tenho vários elementos que vão estar atendendo essa minha função, essa necessidade essencial. Certo? Então, cada elemento deve exercer mais de uma função no sistema e toda função essencial deve ser exercida por mais de um elemento, ou toda necessidade essencial tem que ser atendida por mais de um elemento, para que a gente não tenha um sistema que é frágil. Vocês se lembram, alguns anos atrás também, acho que eu mencionei isso na primeira aula, quando a gente teve aquela greve bastante grande de caminhoneiros, que cidades que dependiam de todos os alimentos trazidos, ou de combustível trazido de fora, em uma semana já estavam colapsando, principalmente para resolver essa situação que esses princípios são colocados. Isso aconteceu também na crise hídrica que a gente teve há alguns anos no estado de São Paulo, que a gente está numa situação bem parecida agora, né, quando o fornecimento de água foi quase interrompido. Na cidade que eu moro hoje, em Jundiaí, teve uma interrupção do fornecimento de água por 7 dias, né, e vários bairros quase colapsaram, porque era a única fonte de água disponível, era água conectada à rede. Então, se eu tenho um outro elemento para providenciar essa função, o sistema se torna mais resistente, se torna mais
resiliente, se torna mais harmônico. Certo? Deu para pegar, gente? Professor, Fala, Nilo. aí nós temos que ter clareza o que é a função essencial, certo? E é Pelo uma... exemplo que você deu lá, porque pelo exemplo que você deu lá, tem algumas coisas que precisa ter um plano B só, que não a água, alimento, sim, mas Sim, né, tem companhia, precisa de um plano B para alguém lá, de vez em quando, caso você viaje. sim. Essa definição de função essencial ou de necessidade também essencial, ela vai variar, né? Algumas coisas são quase que universais, né? Para seres vivos, abrigo, alimentação, água. Então, isso geralmente é essencial. Tem outras coisas que vai variar de pessoa para pessoa, né? E você que conhece muito mais quais são as suas necessidades essenciais e aquilo que você precisa para viver bem. Lembra que no fim, com permacultura, o que a gente está buscando é viver bem, né? É isso que a gente busca, uma sociedade que seja mais harmônica, que seja mais justa, mais equilibrada. Então, a função essencial pode variar, sim, de local para local. Certo? Beleza. Tudo bem, Nilo? Tudo bem, estava Oh. escrevendo aqui. Boa. Ótimo. Muito bom. A partir daí, se abre um novo leque do design em permacultura que vocês vão experienciar no exercício de vocês. Que lá no começo, a gente combinou que vocês iam fazer um mapa, colocar os elementos, né? Iam dispor eles. Depois iam vir os setores, depois iam vir as zonas. E agora, a grande questão é como esses elementos dialogam entre si. Quais as conexões, quais as relações que são estabelecidas entre um elemento e outro. E daí a gente vai começar a ver um diagrama de conexões ou quase uma teia de conexões entre os diversos elementos. E a gente vai conseguir também identificar locais, pontos de fragilidade no nosso design em permacultura. Esse é um diagrama que eu vou mostrar um exemplo bem simplificado aqui agora para vocês, e daí a gente vai para algo mais elaborado daqui a pouco. Então, elenquei aqui 6 elementos, né? Pensando naquele exercício de 6 elementos que eu gostaria de ter na minha casa. Então, a casa, minha zona zero, a cisterna, a espiral de ervas, a composteira, a galinha e o forno de pizzas. E aqui, a brincadeira, o exercício, é a gente estabelecer as conexões. Então, vamos imaginar, eu tenho a cisterna, né? Que geralmente serve para armazenar água, ela vai ser aqui abastecida pela água que é coletada no telhado da minha casa. Então, estabeleci uma conexão. Da mesma forma, a cisterna vai devolver essa água que eu posso utilizar na minha casa, certo? Da casa, meu excesso de alimento, eu posso mandar para a minha composteira, estabelecer uma conexão. Ou também, posso estabelecer a conexão da casa jogando o resto de alimentos para a galinha, que ela também gosta. A galinha tem uma conexão com a composteira. Eric falou que ela pode ajudar no sistema de compostagem, né? Que as fezes da galinha são riquíssimas em nitrogênio, um ótimo adubo, mas a gente não pode usar direto no solo, né? Ela precisa curtir ou passar por um processo de compostagem, então auxilia a composteira. A galinha também, se eu uso o esterco dela curtido, eu posso jogar lá para minha espiral de ervas como adubo, ótimo. O forno de pizza, que eu faço minha pizzinha de fim de semana lá, né? Eu posso usar as cinzas que sobram da minha lenha para também melhorar o solo da minha espiral de ervas. Da espiral de ervas, eu posso produzir alguns alimentos ou também restos que vão para a galinha de novo. E também produzo minhas ervinhas que eu uso nas minhas refeições da minha casa. A cisterna pode providenciar água além da casa para regar também a espiral de ervas. O forno de pizza pode providenciar pizza para minha casa. A galinha, dependendo, eu posso utilizar os ovos para consumo, se eu gosto de comer ovos. E assim sucessivamente. A cisterna pode fornecer água para a galinha. A composteira fornece adubo para a espiral de ervas. E assim, a gente vai estabelecendo uma teia imensa
de relações. E a gente começa a perceber que tem alguns pontos falhos. Por exemplo, eu tenho um forno de pizza, e para o forno de pizza eu vou precisar de lenha. De onde que vai vir essa lenha? Então, mais uma conexão, né? Que eu vou ter que pensar nessa conexão, senão esse elemento aqui ele vai ficar estranho. Ele está com duas funções, olha só, ele está produzindo pizza e está também fornecendo cinza para a espiral de ervas, mas ele tem uma necessidade essencial, que é ter lenha para funcionar, que não está sendo atendida diretamente por esses elementos. Então, vou buscar um outro elemento para conectar. E assim, sucessivamente. Então, a cisterna, por exemplo, ela está sendo alimentada somente pelo telhado da casa. Não tem uma outra fonte. Então, posso estabelecer uma nova conexão. A espiral de ervas, nesse exemplo aqui, ela tá recebendo água somente da cisterna. Mas se essa cisterna entrar em colapso, eu quebro essa relação e deixo de ter água para esse elemento. Então, vocês percebem que o diagrama de conexões vai nos ajudar a indicar potencialidades de conexão e também a indicar possíveis falhas, possíveis pontos de ruptura que a gente precisa estar atento. Tudo bem? Tudo certo, acompanhando aqui. Acompanhando, muito bom. Qualquer dúvida, vocês podem ir me falando. E daí, pessoal? Fala, Nilo. Pode. Sou mais pergunteiro, né? Que eu fui professor, eu estou desforrando um pouquinho, descontando. Aí você tem os detalhes que você acha que tem que... Estou fazendo uma pergunta, hein? Pode fazer. Você tem que parar, né? Por exemplo, a espiral de ervas também vai devolver alguma coisa para o forno, né? São os itens que você vai usar lá no forno. Boa. Assim como também alguma coisa que volta para a composteira. Perfeito. Você tem alguma regra, assim, fico imaginando, mais grosso, a seta, tem limites, onde é que para essa coisa? Olha, não existe esse tipo de regra, viu, Nilo? Lembrem-se que esse tipo de trabalho, né, diagrama de conexões, ele tem que fazer sentido para quem vai atuar trabalhando naquela área, né? Então, não existe uma padronização, assim, de se a seta tem que ser de tal cor, de outra cor, mais grossa, menos grossa, e nem a quantidade máxima de conexões. O importante é que você consiga entender depois esse material, né? Então, no meu caso, eu prefiro marcar as conexões mais essenciais. Tem outras coisas que a gente pode relacionar também. Esses exemplos que você foi dando, a gente pode continuar por muito tempo aqui. Mas aí você pode ter um desenho mais poluído também. Então, fica a escolha, fica a cargo do designer em permacultura, né? Eu gosto de trazer o exemplo a seguir aqui também, olha só. Vai ficando mais complexo, né? Ó, 2 modelinhos que o pessoal fez. Então, nos cursos também que a gente oferece. São diagramas de conexões. Então, essa é uma forma de representar, indicando, você vai vendo que vai ficando cada vez mais complexo, né? Aqui também, o pessoal fez uma série de conexões em diferentes cores, trouxe mais para mostrar a cara para vocês de como pode ficar. Para mim, né, quanto designer, eu prefiro esse desenho da esquerda, eu acho ele mais limpo, mais fácil de visualizar, né? Mas pode ter pessoas que preferem esse que tem outras cores, é mais completo, tem seta, uma seta vai só para uma direção, né? Aqui você tem o vai e volta na mesma seta. O importante é que esse diagrama de conexões, essa teia, sirva para indicar potencialidades e fraquezas do seu design. Então, é bastante comum a gente tá com aquela ideia maravilhosa e quando monta esse diagrama de conexões a gente perceber essas questões que a gente não conseguiu visualizar antes. Deixa eu ver aqui. Certo? Então, análise de elementos. A partir da análise de elementos a gente entende características e principalmente necessidades e funções de cada elemento. E aí a gente vai buscando fazer essas conexões, que as necessidades de um elemento dialoguem com as funções de um outro elemento.
Essa é a grande sacada. O que um elemento pode contribuir para o outro sem eu precisar trazer algum elemento de fora desse sistema, né? Essa é a questão. É assim que a gente vai aumentando a complexidade e a resiliência do nosso sistema, estabelecendo conexões. Então, muitas vezes, pessoal, no planejamento de vocês, a gente pode cair naquela vontade imensa de ter o maior número possível de elementos, ter um sistema bastante diverso, que a gente chama. Mas, além da diversidade, é muito importante a complexidade que a gente fala em permacultura. O que é complexidade? É a quantidade de relações benéficas estabelecidas entre esses elementos. Então, não necessariamente o sistema que tem muitos elementos, ele vai se sustentar ao longo do tempo. Às vezes um sistema que tem poucos elementos, mas que esses elementos se dialogam entre si, a gente vai ter um nível de harmonia, um nível de sustentabilidade muito maior, porque eles se alimentam. Fala, Nilo, você queria falar alguma coisa? Vi que você abriu o microfone. Se tem Fala. alguma coisa... Não tá... Bom, primeiro que o desenho da esquerda aqui tem um desenhista realmente, né? O cara que faz o desenho das coisas bonitinho, né? O da direita fica muito difícil realmente da gente ver, tá polido, teria que estudar bastante. Sim. Mas existe alguma coisa nesse desenho que seria antagônica? Por exemplo, o poço de uma cisterna, de alguma coisa que recebe dejeto. Nesse momento, tem alguma informação aí exposta também ou não? Não consigo identificar. Você notou alguma coisa aqui? É que está tão denso que eu não sei se... Não, e também teoricamente, se você já coloca aí ou você faria uma outra análise? Não, você pode... A ideia é você ir adicionando elementos, né? Eu acho que não precisa fazer começar do zero. Se eu não estou enganado, né? Esses elementos aqui que estão em vermelho foram elementos adicionados depois, assim. Então, o pessoal foi percebendo a necessidade de inserir novos elementos a partir de uma primeira análise, né, desses em azul. Então, foi se percebendo a necessidade de inserir. Então, é sempre bom lembrar que todas as etapas do processo de design, elas estão em constante movimento. Lembra aquela ideia de que permacultura não é o permanente no sentido do estático, né? É o permanente no sentido de favorecer a permanência, de sustentar. Isso muda ao longo do tempo. Então, é normal, é até esperado, e isso, para mim, às vezes é um pouco difícil, né? Que você faz aquele desenho bonito, você organiza tudo e tal, faz tudo sentido, mas pode ter mudança, né? Então, é importante a gente estar preparado para esse tipo de mudança também e inserir um novo elemento ou retirar algum elemento que a gente perceba que não está desempenhando mais de uma função ou que não está tendo suas necessidades atendidas, e assim a gente vai. Então, esse é o caminho, entender que isso vai mudando, né? Vai mudando ao longo do tempo, que é o último passo, na verdade, do nosso design em permacultura, né? O último passo, quando a gente termina o design, passou por todas essas etapas e vai criar aquele mapa bonito, com todas essas camadas, é entender que esse design vai se modificar. A gente pode planejar isso, mas é esperado que aconteçam modificações ao longo do tempo, né? Então, vou mostrar para vocês alguns exemplos de designs que a gente elaborou, né, pelo Grupo Curare de Permacultura, de uma forma um pouco mais profissional, que esses aqui que eram do curso. Mas antes, só lembrar que é assim, ó, quando a gente está trabalhando com design de permacultura, uma questão é a gente pensar numa cisterna para armazenar água da chuva, né? Tambor. Mas só armazenar água da chuva no design permacultural não é suficiente. É legal, é ótimo, né? Mas a gente precisa pensar além. Bom, eu armazeno numa cisterna, mas eu também posso transferir esse excedente, essa quantidade de água que não vai caber aqui para uma caixa d'água, né?
Da cisterna e da caixa d'água, eu começo a estabelecer outras conexões. Posso usar para o banho, posso usar para o banheiro. Então, aquela água que a gente armazenou, ela passa a ter funções. A água armazenada em si só, ela não desempenha uma função no sistema. Mas quando ela se conecta com outros elementos, aí ela começa a ganhar valor. Aí ela começa a ganhar significado no design permacultural, né? Então, eu gosto de trazer esses slides do meu amigo Tomás Lutuf, que eu acho eles muito sintéticos, né, no sentido de trazer o cerne da questão assim, que o sustentável que a gente fala na permacultura é quando a gente começa a se estabelecer boas relações. E daí a água que saiu da cisterna e veio para a privada, ela não vai parar aqui e sumir no esgoto. Ela vai para um sistema de tratamento representado aqui pela bananeira, mas pode ser uma bacia de evapotranspiração, um vermifiltro, alguma coisa que vai dar conta daqui. E daqui vai sair outra conexão, né? Então, a água do chuveiro, ela não vai para o ralo, ela vai para o ralo e ser tratada numa zona de raízes, né? Então, aí a gente começa, gente, a partir de uma coisinha simples, né? Que é a cisterna, a estabelecer uma série de conexões. E uma coisinha que era simples, né? Vai se tornando cada vez mais valorosa, cada vez mais sustentável, cada vez mais rica em conexões. São muitas conexões que vão se estabelecendo, né? E daí que quando a gente tem um sistema que funciona bem, né, ciclos bem fechados, a gente tem potencial, energia para estabelecer outras conexões além desse núcleo. Então, acho que a ideia do design de permacultura é essa, né? É a gente pensar como que a gente estabelece boas conexões entre os elementos na área que a gente vai trabalhar, para que esse sistema se torne cada vez mais autossuficiente, autorregulável ao longo do tempo, a gente se sustente e consiga se relacionar de uma forma benéfica com outros núcleos também, né? Então, é o passo a passo. Então, a gente não vai ver nesse curso princípios de design, mas que é uma outra área muito legal que eu posso deixar a dica para vocês procurarem, mas tem um princípio de design que fala que o caminho é soluções pequenas e lentas. Então, ao invés de começar colocando todos os elementos de uma vez e ter dificuldade para estabelecer essas conexões, melhor a gente começa com dois, faz ele funcionar bem, se relaciona, se estabelece, se sustenta. Aí a gente dá mais um passo, e assim sucessivamente, né? Então, a gente vai ver uns designs que vão indicar aquele plano ideal, mas sempre se lembrem do meio do caminho, do processo, que o processo é muito importante também. Se não, o mais importante de tudo isso, tá bom? Eu queria mostrar para vocês, já caminhando aqui para esse nosso curso, o fim do nosso curso, alguns exemplos de design. Esse daqui também foi um design feito em curso, então vocês veem, ele foi feito no papel, começando com um mapa indicando as curvas de nível, né? As linhas de altitude, como a gente viu lá na nossa primeira aula. Esse aqui é um terreno que foi estudado no sítio Beira Serra, né? Que tinha a intenção de se construir alguns chalés, né? Para hospedagem. Então, esse era o principal objetivo e a gente foi fazer esse exercício de design lá. Ó, camada inicial, né? Identificação da área com as curvas e daí uma nova camada. No caso do papel, como eu falei para vocês, ó, colocado setores com papel vegetal por cima. Então, camada inicial, camada de setores, indicando o caminho do sol no verão e no inverno, qual que é o caminho que o fogo faz, indicando o norte. Então, aqui áreas que a gente já tem vegetação de sistema agroflorestal, aqui os caminhos de ventos, e assim sucessivamente. Aqui, ó, a incidência de som, caminhos da água, e vai deixando cada vez mais complexo. Aqui a identificação dos núcleos dos chalezinhos. Chalezinho 1, chalezinho 2, 3,
4, e identificação das zonas por cores. Cada chalezinho vocês vão ver que vai ter em volta dele uma zona que é considerada zona 1, outra cor que vai ser considerada zona 2, zona 3 entre os caminhos, e assim sucessivamente. Aqui, indicando áreas que a gente vai ter de regeneração, né, aqui na borda, ou possíveis caminhos também que as pessoas vão fazer nesse terreno. Então, e daí, essa imagem eu trouxe só para exemplificar que, se não cabe nesse mapa, eu posso ir trazendo outros desenhos para deixar cada vez mais complexo, indicando quais os elementos vão estar presentes em torno de cada chalé, né? Uma vista de perfil, o zoneamento, e assim a gente vai deixando esse design cada vez mais complexo, né? Agora, além desse de exercício, eu vou mostrar para vocês outros exercícios não, projetos de design que a gente fez. Antes eu vou parar de compartilhar aqui minha tela. Vou parar de compartilhar e abrir, espera aí, aquela trocazinha de tela. Vamos lá. Espera aí. Esse daqui foi trouxe ele primeiro, que foi um pequeno projeto de design para uma área de uma amiga, né, que aqui em Botucatu, que queria planejar uma área de reuniões entre amigos, para eventos familiares, de encontros, né? Então, eu queria mostrar para vocês como a gente organizou esse design, também como um exemplo, né, para trabalhos futuros de vocês. Então, como a gente viu no nosso curso até agora, o primeiro passo é uma leitura da paisagem, né? Aqui a gente trazendo o contexto mais amplo do estado, da região, falando como é Botucatu, clima. Aqui, uma breve representação trabalhando com imagem aérea em escala e indicando elementos importantes, né? Aqui corpos d'água que estavam presentes, as construções estão bem visíveis, os caminhos indicados, e aqui a área que a gente ia fazer o nosso design, indicada também no nosso mapa, certo? Se você quiser, você pode representar, né, enriquecer essa identificação, como muitos de vocês fizeram, com imagens. Então, essa é a área que a gente ia trabalhar especialmente, né? Essa era a área que a gente deveria fazer o projeto. É interessante vocês verem que aqui na foto a gente consegue perceber uma coisa que no mapa e no desenho não é possível, né? Que é esse tipo de solo aqui. Essa região onde essa propriedade está localizada fica numa fazenda chamada Lajeado, porque existem essas lajes de pedra, né? Então, é impressionante de ver, né? Aqui é pedra mesmo, né? Formação de rocha em toda essa região. Então, né? Tem uma camadinha bem superficial de solo em alguns locais, mas é basicamente rocha, né? Então, isso a gente consegue identificar na nossa leitura da paisagem. Depois disso, a gente passou para o momento de setorização. Setorização é entender, então, como são as energias que fluem nesse sistema. Então, nesse outro desenho esquemático, a gente indicou aqui os ventos, né? No caso, o vento predominantemente de leste. Aqui o caminho da água, né? No caso, encanamento, que estava presente, energia, caminho do sol durante o verão mais longo e o caminho de inverno. E alguns outros elementos que ela gostaria de inserir nesse projeto, né? Então, indicando caminhos, indicando onde ficaria a tenda de suor, banheiro, fogueira e a construção. Então, norte indicado, escala, vegetação presente. E aqui, em teoria, a gente poderia... Senhor, só um segundinho. Fala. Só um segundo.
Pode Eu falar. gostei muito e acabei não conseguindo fazer aqui esse caminho do Sol, que ficou uma coisa muito bem feita. Quer dizer, como que, aí onde você pôs, como que eu detecto esse ponto e como que eu detecto o último ponto nas suas diversas estações? Como a partir da observação é possível, né? A gente consegue identificar esses pontos por observação. E tem também, eu mostrei para vocês algumas imagens indicando climatologia, pluviosidade na aula passada. E tem também um site muito legal que eu vou recomendar para vocês, vou mandar por chat depois, que consegue fazer essa análise do caminho do Sol em qualquer localização. Chama, deixa eu ver, Sun Earth Tools. Vou mandar aqui para você, deixa eu só copiar aqui do meu navegador. E foi a partir dessa plataforma que a gente conseguiu fazer essa análise bem detalhadinha. Deixa eu achar nosso chat aqui. Cadê? Vale a pena depois dar uma brincada nesse site, porque ele consegue indicar o caminho do Sol ao longo do ano em qualquer ponto do mundo. Tá bom? O caminho mais legal, aí é a minha opinião, tá, Nilo? É a observação, né? Porque o site ele vai indicar numa escala mais macro para você, qual que é o caminho que a partir da movimentação da Terra em torno do Sol. Mas quando você tem a observação em loco, você consegue perceber nuances que não vão aparecer nessa análise mais ampla, né? Então, vale a pena. Se tiver a possibilidade de ir pela observação, vale muito a pena. Senão, a gente tem outras ferramentas também. Beleza? Boa, ótimo. Depois da aula a gente pode conversar mais também sobre essa ferramenta, viu? Mas é uma boa você ter perguntado, que eu acho que eu não mencionei ela na aula passada e ela ajuda bastante. A gente também decidiu fazer uma análise de elementos. E aqui queria mostrar para vocês como a gente organizou, né? Todos os elementos que a gente introduzir nesse sistema, a gente fez análise de suas características intrínsecas, bem detalhadas. Vocês veem que aqui a gente descreve bem de acordo com o tamanho, com o local que vai ficar, como que a cliente queria que ficasse, né? Os produtos bem específicos para esse elemento, as necessidades e as funções. E a gente foi descrevendo aqui, né? Então, para cada elemento que estava presente na área, a gente fez essa análise e depois a gente criou esse diagramazinho de conexões entre esses elementos, né? Então, nesse caso aqui, a gente identificou em azul os elementos que fazem parte, que estão presentes ali na nossa área, e os elementos marcados em laranja, meio avermelhado, são os que vão ter que vir de fora, né? Então, está identificado que ia ter que ter uma outra fonte. Então, eletricidade e água, por exemplo, nesse caso, que era um ambiente periurbano, ia vir de fora, não ia ter autonomia, eletricidade e água, assim como a lenha e serragem. Então, a gente deixa esse indicado, já sabendo que não é a situação que a gente gostaria, né? A gente preferiria que as conexões tivessem todas aqui atendidas dentro do próprio sistema. Então, aqui foi a forma que a gente achou mais legal de representar, para a gente estar bem claro de ver, né, como essas coisas se conectam, né? E daí, nesse caso, como o principal objetivo era a criação dessa área coletiva, a gente foi a mais detalhes da sua construção. Então, num projeto de design, deixa eu voltar, a gente poderia parar aqui, né? Ter como resultado final, esse desenho já é considerado design em permacultura, né? É o planejamento do espaço. Mas dependendo do trabalho que vocês forem fazer, no nível de detalhamento que vocês quiserem chegar, vocês podem ir mais a fundo. No caso, a gente fez o planejamento dessa área, né? Indicando tudo, né? Várias vistas desse desenho, indicando comprimentos, como que vai ficar as sapatas, vai ficar plano, não vai, do que vai ser feita a parede, do que vai ser feito o telhado. Então, estou passando rapidamente para indicar para vocês o nível de detalhamento que a gente chegou a pedido da pessoa, né? Então, fomos indicando as possibilidades e daí falando um pouquinho das técnicas também. Nesse caso aqui,
nessa área coletiva, a gente sugeriu de trabalhar numa base de cimento, com paredes de pau a pique, detalhes de bambu também na parede e bancos de super adobe, né? As telhas também, a gente estava para decidir qual que seria, se a gente ia usar aquela reaproveitada de Tetra Pak, ou dependendo do custo, se eu trabalhar com metal, que o custo é uma questão importante também, e assim a gente vai, né? Então aqui detalhamento do banheiro seco, do seu funcionamento, tudo a pedido, né, da pessoa, vermicompostagem, como funciona e tudo mais. Também é muito importante a gente pensar no cronograma previsto. Então a gente indicou qual era o período de tempo de execução da obra. E fomos mais a fundo ainda na lista de materiais necessários para a implantação desse espaço, né? Então, isso é muito importante estar presente no design também, né? O nosso trabalho também, e assim vai. Deixa eu sair. Então, um exemplozinho de como é a cara de um design permacultural, dependendo do nível de detalhamento que você quer, né? Pode parar na parte do planejamento mais amplo, ou você pode ir entrando em detalhes, né? Quanto mais detalhado, mais interessante vai ficar para a execução da sua obra. Vou mostrar também mais um para vocês, para a gente fechar aqui, a nível de ilustração. Que esse aqui, a gente terminou todo o processo, mas infelizmente esse projeto não foi implantado, mas eu acho que é um projeto bem completo, que eu gosto de mostrar para vocês, de uma fazenda terapêutica, que é a Ciência aqui em Botucatu, e só no índice aqui vocês já conseguem ver todas as etapas do processo de design, né? Então, leitura da paisagem, zoneamento, aí a gente tem uma parte de sistematização da água, a gente achou que valia a pena ter essa seção específica para a água, porque é um item bastante importante do design. Falamos também de energia, mapa de acesso, análise de elementos, e esse daqui eu não vou conseguir passar página por página, porque ele é bem extenso, mas eu quero mostrar para vocês, principalmente lá no fim, com mais detalhes, as etapas de implantação do design, para a gente não ficar com a ideia de que o design é algo fixo, né? Que é só aquele final, para a gente entender o processo também. Então, vou passar mais rapidamente aqui essa parte de apresentação, que a gente já viu, descrição da localidade, leitura da paisagem, mapa que a gente tinha disponível, curvas de nível, as curvas colocadas no mapa. A gente fez uma análise mais detalhada do solo aqui, setorização, indicando mesmo esquema, viu, Nilo? Que você perguntou. A gente usou a mesma ferramenta para indicar caminho do sol no verão, no inverno, ventos, corpos d'água. Zoneamento, a gente indicou aqui também, como eu falei para vocês, zona 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Fomos mais detalhados na parte de água, como eu falei para vocês, porque era uma questão central, uma necessidade central, né? A gestão da água, então estudamos consumo de água em cada elemento, captação mensal possível, várias coisas. Mas eu queria mostrar para vocês como pode ficando cada vez mais detalhadinho o nosso design. No nosso caso aqui, a água foi uma questão que foi pedida e a gente foi entrando cada vez mais em detalhe, falando de açudes. Então, esse mapa aqui, ele foi criado especificamente para indicar espaços de captação e armazenamento de água, açudes, cisternas, lagos que iam ser colocados na área. Poços também que iam ser abertos, e assim vai. Vou passando mais rápido aqui. Consumo e produção de energia. Então, esse estudo foi feito também. Como que a gente ia conseguir fornecer toda a energia necessária para essa fazenda. E aqui, vou passar rapidamente também para vocês darem uma olhadinha. Esse material eu posso disponibilizar depois para vocês também, mas novamente,
aquela análise de elementos, essa aqui bem extensa, porque eram muitos elementos colocados. Acho legal de vocês verem características bem detalhadinhas, produtos detalhados, necessidades bem descritas, funções, e a gente ainda colocou mais uma coluninha aqui na época, que era de comportamento, mas que não se aplica muito deles. A gente, ao longo do tempo, acabou deixando de colocar essa coluna de comportamento. Mas vocês veem que são muitos elementos nessa área bem grande, e bora fazer análise, né? Então, bastante trabalho, bastante pesquisa. Por fim, como eu falei para vocês, eu queria mostrar esse detalhe aqui, né? Então, foi pedido para a gente um mapa de implantação ao longo do tempo. Então, como que a gente colocaria todas essas ideias, todos esses elementos em prática? Perdão, engasguei. Né? Como que isso ia funcionar? Então, numa fase 1 de implantação, nas conversas que a gente teve de organização, imaginamos que seria essencial a sistematização da água. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente trabalhava com a formação dos açudes e cisternas e estabelecimentos de caminhos. Mas vocês veem que essa área aqui tem até um outro caminho que num primeiro momento está desconectado, que é para o alojamento. Então, vocês percebem que tem uma área bem grande aqui que ela não está colocada no design, que a gente não fez a implantação de nada nesse começo, porque é uma área que estava ocupada por eucaliptos. Então, ao longo do tempo, essa área ia sendo ocupada, né? Então, a gente explica isso no design, como que é feito esse processo, e daí a gente indica uma outra fase, né? Aí, como que é a ocupação dessa área completa, né? Então, novos elementos com água, ocupação aqui do espaço com diversos elementos, com ginásio, com quadra, com SAF, biodigestor e assim vai. Entre esse desenho aqui e esse, a gente pode ter várias outras etapas colocadas no nosso design permacultural. Então, quando o Nilo perguntou lá do diagrama de conexões, né, entre os elementos, a gente pode ir complexificando essa análise ao longo do tempo e deixando cada vez mais passos que vão nos auxiliar. Então, esse design eu gosto de mostrar bastante por causa disso. E aí, continua. Então, se vocês quiserem, tem as ferramentas para a gente fazer esse trabalho à mão, no papel, deixando cada vez mais camadas, cada vez mais complexos, mas a gente tem também ferramentas para fazer no computador, deixar uma representação gráfica um pouco mais limpa, né? Mas vocês veem que tanto na apresentação que eu mostrei aqui, deixa eu abrir aqui de novo, tanto nessa apresentação que a gente viu nos nossos slides da aula, quanto nesses exemplos, todas as etapas do processo de design estão atendidas, né? Desde a leitura da paisagem, texturização, zoneamento, análise de elementos, e assim vai. Então, a ideia desse mini curso, que está chegando ao fim agora, era a gente entender quais são essas etapas e, a partir daqui, começar a pôr a mão na massa para fazer o planejamento e design da nossa área de atuação no trabalho. Então, vamos pensar bem em como fazer aquela bela leitura da paisagem, passar pela setorização, fazer um bom planejamento por zonas, uma boa análise de elementos, estabelecer as conexões entre os elementos e representar todas essas informações de uma forma gráfica que seja interessante para nós mesmos. Então, para que a gente possa, ao longo do tempo, ir consultando e alterando e deixando esse design cada vez mais completo, cada vez mais bonito. É isso. Eu acho que
que eu tinha pensado para hoje, para esse curso, é isso. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma colocação. Pode falar, Nilo. Estou ouvindo aqui. Ah, a gente já está chegando no finzinho. Só queria saber se vocês têm alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa que pegou. E agora? E agora? Agora é pôr a mão na massa, né, Nilo? Agora, antes de tudo, eu vou agradecer a presença de vocês que estão aqui, deixar a mensagem para o pessoal que está vendo essa aula depois que a gente está à disposição pelo Projeto Semear, pelo Hortemos, pelo Curare, que são os grupos que eu faço parte para conversar. E espero que vocês gostem. Eu vou interromper a gravação aqui e tirar algumas dúvidas do pessoal que está presente na aula de hoje.